Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui mais uma vez, Boa batendo um noite, papo. pessoal. Fernandinho, que é nosso diretor financeiro aqui no Clínica Express, topou bater esse papo. Eu acho que é super importante nesse momento que a gente está vivendo, principalmente falando aqui para os nossos conterrâneos gaúchos, né, e tudo que vem acontecendo aqui nas últimas 2 semanas, um conteúdo de suma importância para a gente poder auxiliar a nossa comunidade de profissionais da área da estética a se reerguer, a buscar recursos, a buscar conhecimento, a buscar uma rede de apoio dentro dessa tragédia sem precedentes que aconteceu no nosso estado. Então, uma honra ter vocês aqui, uma honra ter o pessoal que vai assistir esse conteúdo depois gravado também, e dizer que a gente está muito feliz de poder vir aqui compartilhar um pouco de caminhos, de sugestões, de trilhas de conhecimento que vão auxiliar na reconstrução não só do mercado da estética, mas do estado do Rio Grande do Sul como um todo, que foi aí mais de 70% dos nossos municípios atingidos pelas cheias da desse mês de maio. Então, dando um breve contexto, né, o Fernando vai se apresentar depois. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thiago Mário, eu sou CEO e fundador do Clínica Experts. E, né, a ideia central de trazer esse conteúdo aqui são os eventos, os fenômenos que aconteceram nas últimas 2 semanas. Se você está no Brasil, se você acessou a internet, ou ouviu um pouco de rádio, ou ouviu nem que seja um minuto de televisão, você deve saber que nós fomos atingidos aqui pelas maiores cheias de todos os tempos, né, um evento eh, muito triste, muito uma sensação gigante de impotência, de querer ajudar umas milhares e milhares de pessoas que estão passando por essa situação. Nós aqui na empresa, o nosso escritório fica no 6º andar de um prédio aqui em Lajeado, então a gente acabou não sendo atingido diretamente, mas familiares, amigos, membros do nosso time foram severamente atingidos. Então a gente está vivendo o epicentro ainda desse fenômeno e tentando entender o que vai acontecer daqui para frente. Então, Fernando, obrigado por ter topado bater esse papo. O Fernando é um cara que tem uma vivência financeira aí de mais de 10 anos, está conosco aqui à frente de toda a parte financeira do Clínica Experts e vai compartilhar um pouco dessa busca que também nós tivemos aqui enquanto empresa de buscar se resguardar em fluxo de caixa e também tentando entender o que vai acontecer daqui para frente. Fernando. Beleza, bom, primeiramente boa noite a todos, né? É um prazer poder conversar com vocês aqui, que nem o Thiago falou. Eu faço parte do time, sou diretor financeiro, cuido de todas as frentes que estão relacionadas à parte finança aqui da empresa. E dentro disso, a gente achou muito relevante trazer esse conteúdo em pauta hoje, né? Principalmente como o Thiago havia mencionado, né? Um assunto que a gente viu que aconteceu de uma forma inesperada, um desastre, uma catástrofe, talvez considerada a maior catástrofe hoje do Brasil, né? E acho que a gente também traz aqui para vocês algumas informações, alguns conteúdos que a gente buscou relevantes para esse assunto em pauta, que vão ser de suma importância, né? A gente pegou um material, um compilado de tudo que a gente identificou que vai realmente agregar para quem está passando por essa dificuldade. E é uma dificuldade que a gente viu em loco, né? A gente, além, como o Thiago havia comentado, além de da gente ser afetado aqui, a gente também colocou a mão na massa, né? E ajudou muitas pessoas, muitas famílias aqui da nossa região, né? Então é um assunto que, enfim, já está em cenário global e a gente traz algumas pautas de informações que a gente considera relevantes, né? E principalmente também nos coloca à disposição das pessoas que foram atingidas para a gente poder também estar ajudando eles nesse caminho, né? Eu estava até conversando com o Thiago hoje de manhã, né? Acho que isso é um propósito que a gente tem aqui na empresa, que é muito mais do que um software, mas realmente poder ajudar as pessoas nesse momento, né? Então, acho que é o mínimo que a gente poderia fazer, trazer um material bem relevante para eles, um conteúdo bem interessante para a gente poder estar mostrando algumas informações que vão ser extremamente importantes para estar compartilhando com a turma neste momento. O objetivo aqui nesse momento trazer um encaminhamento que vai direto na, na veia empreendedora, que a gente sabe que muitas pessoas aqui têm clínicas que são empresas, que dependem do seu negócio para ter subsistência. Mas isso que o Fernando falou é super importante, né? Os meus pais foram diretamente impactados, mais uma vez, de setembro para cá, a quarta cheia que pega na casa dos meus pais. Nunca tinha
sido atingida por uma cheia até então. Então a gente começa a entender que as mudanças climáticas estão acontecendo, né, não é uma falácia, é algo verdadeiro. Nós estamos numa cidade de 100 mil habitantes aqui no interior do Rio Grande do Sul, num vale chamado Vale do Taquari, né, que ficou bastante conhecido aí nas últimas semanas, que é muito próximo a Mussum, a Cruzeiro do Sul, que foi uma das cidades mais impactadas de todo esse cenário. Fica muito próximo a Arroio do Meio, onde nós perdemos 2 pontes, centenas de quilômetros de asfalto deslocados, muitas famílias. Só vocês terem uma ideia, no município de Cruzeiro do Sul, que fica aqui do lado, mais de 400 casas foram levadas pelas forças da correnteza. Então, assim, Devastadas, né? cenário caótico e muito triste de ver o que está acontecendo e ficamos eh, pensativos em relação ao que vai acontecer no futuro do nosso estado, no futuro dessas cidades também. Então, como a gente sabe que muitas pessoas estão também nesse cenário, tentando entender o que vai acontecer daqui para frente, como eu posso reerguer o meu negócio, porque todos os gaúchos foram impactados direto ou indiretamente, e quiçá os brasileiros também, porque o estado do Rio Grande do Sul é um estado muito importante em várias frentes, não só da balança comercial, como de serviços também. Então, a gente entende que as clínicas que não foram afetadas, elas também vão precisar de um apoio nesse sentido. Por quê? Porque provavelmente alguém do seu público, alguém do seu público-alvo foi impactado e vai ter reflexos disso que aconteceu aqui no nosso estado. Então, o Fê está com um material incrível aqui que ele vai compartilhar com vocês, e eu vou pontuando fazendo algumas ponderações aqui também para a gente poder evoluindo, mas é muito importante que o pessoal tenha clareza nesse momento, né, Fê, que existem caminhos na iniciativa pública, provavelmente a iniciativa privada, no sentido de crédito também, vai acabar o nosso estado vai precisar da iniciativa privada também no sentido de crédito, de fluxo de caixa, de rotativo, para a gente poder conseguir absorver toda essa demanda, mas existem caminhos, né, tangíveis que estão sendo disponibilizados já nesse momento, não disponíveis de fato, mas estão os Começando, né? planejamentos e as triagens estão começando a ser feitas já nesse momento. Perfeito. Eu acho que é bem importante também a gente pontuar, né, que a gente está aberto a perguntas, então quem tiver alguma consideração, algum fato relevante também pode estar colocando as perguntas ali para a gente poder estar sanando as dúvidas. E eu vou, a partir disso, eu vou começar então a introduzir um pouco o material que a gente fez aqui para vocês, para poder estar contextualizando com tudo que a gente viu e trazendo para vocês, tá? Dentro disso, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão ali, o Thiago também vai ficar aqui no back para poder me ajudar, mas sintam-se à vontade para poder fazer qualquer pergunta ou comentário para a gente poder estar sinalizando vocês com esse material. Bom, eu vou então começar a apresentação do nosso material que a gente havia preparado para vocês, e ele vai bem dentro disso, né? Que é o tema da gestão de crise, o que é e por que é importante. E é um tema que a gente, como o Thiago falou quando me convidou para fazer participar, eu falei, claro, vamos topar, porque é um tema que acho que indiretamente todas as pessoas quase do Rio Grande do Sul, ou enfim, tem algum parente próximo que foram atingidas e podem estar passando por isso nesse momento, né? A gente sabe que a gente passou recentemente por uma pandemia que foi considerada uma crise mundial, a gente aprendeu algumas coisas e o que a gente pode daqui a pouco utilizar dentro dela para esses momentos, né? Então vai bem dentro desse contexto o que a gente montou de material para trazer para vocês algumas informações extremamente relevantes e informações que muitas vezes podem às vezes salvar o negócio. E é isso que a gente está querendo trazer para vocês, né? Realmente ser esse braço a estar conectado com vocês para poder ajudar neste momento de muitas vezes impotência que a gente fica, né, de poder ver muitas catástrofes e a gente não puder estar em todos os lugares, porque tem aquele conceito, né, que a gente ninguém consegue ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Eu acho que esse é o material que a gente faz justamente com esse propósito, para poder estar ajudando as clínicas, as empresas que foram atingidas aqui da nossa região. Então, pessoal, o que a gente vai trazer para vocês, basicamente, é o que está contextualizado aqui do lado, tá? Então, tem um plano de ação que a gente pensou que é relevante trazer agora para vocês nesse momento.
um material compilado, né, com informações tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, que podem também estar sendo importantes para vocês. Algumas linhas de crédito que já foram também colocadas à disposição pelo governo. Quais são os documentos necessários? Isso é uma coisa muito importante, né? Também quais são os documentos para a gente poder providenciar esses créditos e os próximos passos que a gente vai fazer daqui para frente. Eu vou contextualizar, então, vou começar a apresentação. Como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida ou informação, por favor, nos coloca aqui que a gente vai estar respondendo. Bom, o que a gente quer começar, eu trago essa foto aqui do cisne, né, porque ele faz muito uma reflexão de um autor, Nassim Taleb, né, do cisne negro, que muitas pessoas às vezes querem achar um culpado e para tudo, né, mas a gente, por mais catastrófico que seja, a gente, na minha percepção, deve olhar para a solução. E por tudo que a gente está passando, por todo o desgaste que a gente viveu e tá presenciando, acho que é muito relevante a gente começar a pensar em soluções para a gente poder resolver. A gente vê que às vezes tem muitas pessoas que tragam informações, mas não focam em soluções. Então vamos trazer o que realmente está acontecendo de efetivo para a gente poder ser relevante neste momento, né? E está sendo bem importante para as empresas que estão precisando dessas informações, empresas, empreendedores e comunidade em geral, né? Então é isso o norte deste material, né? Que a gente não está aqui para identificar por que isso aconteceu, por que choveu tanto, o que poderia ser feito, e sim o que a gente realmente pode fazer daqui para frente com o que tem disponível hoje, né? Isso é bem importante também a gente sinalizar que muitas informações ainda são informações novas que estão vindo do governo e a gente está coletando essas informações para poder trazer para vocês, tá? A gente fez um compilado até hoje de tarde, eu peguei todas as informações que estavam publicadas, mas pode ser que surjam novas informações daqui para frente e se surgir eu faço questão de poder compartilhar esse material com vocês novamente, tá bom? Bom, o que a gente começa então construindo um plano de ação, né, dentro desse cenário que foi contextualizado por todos, né, e que a gente está passando. Como é que a gente faz o primeiro passo que a gente considera relevante para fazer esse material o que a gente considera de war room aqui na empresa, ou a gente fala então de time de guerra, um comitê de guerra, né, que a gente vai poder para estar junto com a gente neste momento. E dentro disso, né, o que a gente fez e conversou com outras pessoas que já passaram por crises, nem a gente falou a pandemia, ou enfim, antigamente, quando teve a troca da moeda nacional, que teve um cenário de hiperinflação, o que foi feito e deu muito certo, né? Foi montar o seu time de guerra. E o que a gente quer falar com isso? Buscar, daqui a pouco, se aproximar do teu contador, de um advogado, amigo teu, de uma pessoa que se formou em administração, e tu montar aquele time ali para poder te ajudando neste momento, né? A gente sabe que daqui a pouco nem todas as empresas, nem todas as clínicas podem ter o seu contador, podem ter o seu advogado, mas geralmente a gente identifica essas pessoas na nossa comunidade, com amigos, e trazer essas pessoas para perto neste momento é o ideal, né? Porque vai surgindo muitas novidades e nada mais importante do que ter um especialista em cada área para poder trazer as melhores soluções para a gente. Então é primordial a gente considerar que o primeiro passo é a gente montar esse comitê, que vão ser as pessoas chaves para poder ajudar nessa operação, né? Para poder nos ajudar o que está sendo impactado, quais são as ações novas que estão surgindo e o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, dentro disso é bem relevante a gente achar essas pessoas, né, para poder estar nos auxiliando com essas informações e vão ser de grande valia para poder estar nos guiando nos próximos passos, né? Então, primeira tarefa que a gente coloca assim para vocês é busquem essas pessoas para formar o time de guerra, né? O comitê de guerra de vocês, para a gente poder passar dessa fase com o menor impacto possível, tá? Isso é bem importante. E por que a gente fala de ter cada um dentro dessas áreas, né? Porque o advogado daqui a pouco pode compreender uma lei que foi feita nova, o contador vai focar também em legislações que foram publicadas e todas essas informações vão ser compartilhadas com vocês para ajudar o negócio de vocês. Isso é bem relevante, né?
Café. Dentro disso, pessoal, o que que a gente... Opa, Thiago, quer falar alguma coisa? Pode falar, por favor. Só para complementar o que o Fernando disse, eu acho que é importante o pessoal entender uma coisa, assim, o cenário, ele, aqui no Rio Grande do Sul, para quem está vivendo essa situação, ele exige que a gente busque ajuda, né? Então é hora de deixar um pouco o orgulho de lado, é hora de buscar pessoas que possam te auxiliar. Principalmente a figura do contador nesse contexto de subsídio do governo, de conseguir recursos, porque uma série de documentos que o Fernando vai apresentar aqui são necessários. Então, pessoal que tem o regime tributário MEI vai precisar buscar essas negativas para levar isso no banco, para construir um relacionamento, para conseguir acessar esse recurso. Então, ninguém vai fazer nada sozinho aqui. E buscar alternativas, ajudas, amigos, profissionais. Até o próprio Sebrae é uma figura super importante que está ajudando muito nessa situação, para a gente poder ter os ativos necessários para acessar recursos, que é uma coisa que vai acontecer, né, e vai acontecer muito, é que pessoas vão ter o direito de poder acessar recurso e não vão acessar por falta de documentos ou por falta de questões que são importantes para que a gente consiga ter os benefícios. Legal, bem lembrado, bem lembrado. Vou só então contextualizar aqui de novo na apresentação, mas é bem importante isso que o Thiago mencionou, né? Trazer para vocês. E dentro disso, né, então, o que que a gente também traz para vocês, que é um conceito bem importante, que é cash is king, mas na verdade a gente traduzindo isso quer dizer que o dinheiro é o rei, e o que que a gente traz isso observando períodos passados, né, que neste momento, como é um momento inóspito, a gente está passando por grandes dificuldades, é crucial que a gente faça uma avaliação de todos os nossos fluxos, o nosso fluxo financeiro, né, e proteja o nosso caixa, proteja o nosso negócio. Quando eu falo proteger, é realmente aquele dinheiro ficar com vocês, reter eles. E é bem engraçado porque a gente vê que hoje, em projeções de mercado, estima-se que 20%, né, das empresas brasileiras estejam preparados para ter um fluxo de caixa. Então, dentro do número baixo, a gente vive numa realidade que daqui a pouco, na nossa região aqui, a gente já passou por duas grandes enchentes em setembro e novembro, já foi afetado o caixa dessas empresas e a gente está passando por uma nova tragédia, né? É bem importante fazer esse momento, que é proteger o caixa, literalmente é segurar o dinheiro, né? Olhar para o teu fluxo financeiro, pedir daqui a pouco um pouco mais de prazo com os fornecedores, abrir a empatia, né? Acho que a empatia é a palavra-chave para este momento, e colocar à disposição que, vamos lá, para um negócio ser saudável no longo prazo, é importante que as duas pontas estejam crescendo, tanto a sua quanto a do seu fornecedor. Esse negócio ele não vai ser sustentável, né, se uma das pontas vier a ceder. Então, neste momento, é importante tu buscar esses parceiros, né, buscar o teu fornecedor e daqui a pouco propor, uh, propor daqui a pouco formas de fluxo de caixa, de pagamentos não tão elevados neste momento, ou enfim, buscar alguma outra forma para proteger o teu fluxo financeiro e conseguir passar deste momento, né? A gente comentou que quando passou por um cenário, né, que nem foi agora mais recente a pandemia, no começo todo mundo ficou muito desesperado e não sabia o que fazer. E depois a gente foi vendo, foi passando por etapas e depois chegou um momento que a gente conseguiu passar por essa fase. Então, dentro desse cenário é o que a gente traz, né, de proteger o caixa, né, resguardar todos os recursos para a empresa, né, e dali para frente, e claro, né, dali para frente e fazendo os desembolsos de acordo com cada obrigação, né? A gente sabe que algumas obrigações elas têm que ser realizadas, né? Mas algumas outras a gente pode estar olhando daqui a pouco com fornecedores, com softwares, com empresas parceiras para a gente poder ter esse fluxo mais confortável agora neste momento, tá? O que que a gente traz como forma também de, vamos lá, de redução de custos, né? Quando a gente sempre trabalha dentro de duas variáveis, né? Ou otimizar receitas ou reduzir custos, né? E o que que a gente quer trazer aqui como formas de redução de custos são basicamente três modelos, né? Uma é um modelo que é o modelo Success Fee, que a gente vê algumas empresas utilizando no mercado, que é uma empresa que trabalha com daqui a pouco formas de poder trazer economias para ti
e ela recebe um percentual de volta. Ela pode ser um modelo, uma alternativa neste atual cenário, né? Acho que toda economia é bem-vinda. Tem um Marcel Telles, que ele é um dos fundadores também da Ambev, e ele tem uma frase que é muito impactante assim no quesito de redução de custos, que ele fala que custo é que nem unha, né? Que a gente precisa cortar sempre. Então isso é uma questão bem importante, né? Que a gente precisa revisitar os nossos custos e verificar aqueles custos com mais frequência, né? Uma outra questão que a gente traz para vocês também é o que eu havia mencionado, né, de fazer uma renegociação, verificar as despesas, contatar os fornecedores, pedir se a gente pode daqui a pouco ter uma isenção por um período, uma postergação, enfim, cada fornecedor ele é importante, né? A gente tá junto neste momento e o que é interessante é empatia. Eu acho que é essa palavra que define, porque não adianta eu esgoelar muito um fornecedor agora, ou enfim, um cliente que depois eu não vou ter no longo prazo. Eu acho que isso é o que eu falei antes, é isso que vai definir um negócio ser sustentável no longo prazo. Então, a renegociação, ela tem que ser saudável, né? E tá neste momento, daqui a pouco, fazer isso para vocês pode ser muito importante para conseguir trazer essa solução e esse fluxo de caixa necessário agora para a gente poder passar deste momento, né? E por fim, né, uma outra sugestão que a gente traz para vocês é OBZ, né, que é um orçamento base zero. O que isso quer dizer, né? Isso é utilizado hoje por alguns players, né, no mercado, que ele visa basicamente trazer todo ano, eliminar todos os teus orçamentos e falar, poxa, o que eu preciso realmente para tocar o meu negócio daqui para frente, né? O que acontece? Às vezes a gente acaba contratando ferramentas, contratando software, contratando diversos, enfim, outros oportunidades, parceiros, e acaba aumentando muito o nosso custo mensal. Então chega um momento que daqui a pouco a gente está com um custo exorbitante e não identifica mais por quê. Então o ABZ ele traz isso, né, para reduzir os custos e como se fosse de forma meticulosa, né, trazendo eles a base zero, né? Então não existiria daqui para frente. Claro que isso tem que ser uma análise, né? E aqui a gente traz um disclaimer bem importante, né? Que essa é uma análise que a gente faz no âmbito geral, né? Acho que cada empresário, cada empreendedor tem que realmente avaliar tudo que tem hoje compondo, né, a sua base de despesas e ponderar o que realmente daquilo é importante. A gente sabe que algumas despesas, a gente consideradas até como alguns custos, né, eles praticamente são primordiais para um negócio, né? Então, por exemplo, energia elétrica, é muito difícil conseguir algo nesse sentido, né? Mas, por exemplo, parceiros de internet, a gente já teve experiências positivas e é uma coisa extremamente essencial. Então, são soluções que a gente acaba trazendo daqui para frente, né? Compartilhar um caso com vocês que a gente teve no seguinte sentido: a gente conseguiu uma renegociação boa com o nosso provedor, né? Com base no ABZ. A gente viu que estava consumindo uma escala de dados acima do que a gente havia utilizado. A gente buscou trazer um outro parceiro para ele, um outro fornecedor, e ele conseguiu renegociar o nosso plano. Então, trouxe uma economia para a gente, né? E é isso que a gente precisa fazer ainda mais neste momento, né? Mas só para trazer como uma questão nisso, né? Acho que a palavra-chave vai ser empatia, né? A empatia de se colocar no lugar do outro e realmente ser algo justo e ponderado. Thiago, tu queria comentar alguma coisa? Só para complementar isso que o Fernando trouxe, de novo, galera, mesma história do contador, do advogado, do Sebrae, é não ter orgulho, tá? A gente tem que remangar a camiseta, o casaco e conversar com as pessoas, porque é uma situação onde a gente precisa expor a nossa necessidade, a gente precisa proteger o nosso caixa, como o Fernando bem trouxe aqui. Então não é pesar nenhum a gente ir conversar com os nossos fornecedores, renegociar, conseguir prazo, conseguir isenção, muitas vezes, se esse fornecedor não tiver passado pela mesma situação, porque a Exatamente. gente teve uma situação onde o fornecedor ele também tinha sido atingido e tinha sido muito mais atingido que nós. Então a gente botou na balança e falou, poxa, acho que ele precisa mais do que nós neste momento. Então a gente optou por continuar os pagamentos normalmente. Mas sem empatia a gente não vai conseguir separar o joio do trigo aqui. Isso que o Fernando trouxe do Sussex Fee, né?
para quem não entendeu o conceito, então, por exemplo, se a Success Fee, a pessoa ganha somente pelo que ela consegue te entregar de resultado. Então, vou jogar um exemplo aqui, né? Você tem uma conta de luz de R$ 1.000. Hoje é onde tem um mercado grande, é o mercado de economia de energia. Então, o cara vem lá e fala, pô, você gasta R$ 1.000 de energia por mês, eu vou conseguir reduzir esse orçamento para R$ 700. Então, nesses R$ 300, que é 30% que eu diminuí a sua conta, eu vou ganhar 10% desse valor, por exemplo. Então, essa pessoa ganha somente pela redução do custo para o seu negócio. Isso funciona para conta de luz, para finanças, para renegociações, para telecom, para uma série né, a questão fiscal também está vindo muito forte no Sussex Fee. É muito legal que você saiba disso. A gente sabe que tem muitas pessoas que a clínica foi embora, foi junto com a chuva, né? Então, assim, isso aqui é para a gente sentar, abrir um papel e começar a reestruturar o negócio, mesmo que você não tenha conseguido salvar nada da sua clínica, você vai ter que começar, muitas vezes sem um local físico, começar atendendo a home care e começar a buscar receita para poder voltar aos próximos passos. Então, é importante que você tenha em mente que isso que a gente está falando aqui é para qualquer tipo de cenário. Perfeito, perfeito. Acho que é muito bem complementado, porque essa pessoa que daqui a pouco acabou perdendo tudo, né? Ela vai precisar recomeçar, né? E com certeza, depois de tudo, a gente até vai ver depois no final as linhas que o governo vai estar disponibilizando, né? Os recursos que vão estar sendo alocados, né? O que ela vai fazer com esse dinheiro? Porque é bem importante isso, né? A gente ter uma gestão eficaz do que a gente faz com o nosso orçamento, né? Isso é primordial, né? O que a gente quer trazer também como mais é agora um material compilado, né, do que a gente buscou trazer para vocês de informações que saiu, enfim, todas as instâncias e trazer para vocês de forma recente o que a gente considera mais relevante para poder tá passando para vocês as informações. Vamos lá, o que a gente começa trazendo, né? Foi postergado, então, já o Simples Nacional. É uma questão que não só o Simples também, né? Os tributos federais, o governo prorrogou, né? Então, ficam prorrogados para o último dia útil dos meses de julho, agosto e setembro de 2024, né? Os tributos federais e a postergação do Simples Nacional, né? Isso são medidas que já foram acatadas e foram aprovadas pelo documento formatado, né? E já está vigente. Então, isso aqui tu já pode pedir para o teu contador, né? A questão dos tributos, dos impostos federais que iriam ser provisionados para o mês, eles vão ser postergados, né? Com forma de gerar um fôlego, né? Uma forma de gerar um fôlego financeiro para as empresas, né? E o que a gente vai trazer para vocês também agora alguma análise, né, em relação a bancos, né, que é um fator muito importante, bancos, né, as linhas de crédito, as postergações de parcelas de financiamentos e empréstimos tomados, que alguns bancos também já se posicionaram, e o governo, o que ele vem trazendo para vocês, tá? Quando a gente fala de banco, pessoal, eu considero que o banco ele tem que ser um parceiro muito importante para o teu negócio, né? Então, a relação que a gente tem hoje com a nossa instituição financeira, ela, ao meu ver, ela tem que ser uma relação muito próxima, porque o banco é aquele cara que pode daqui a pouco te trazendo uma taxa de juros relativamente atrativa para a tua operação, ou até então trazendo uma taxa de juros que vai, entre aspas, comer o teu lucro, né? Então é muito importante ter um relacionamento aberto com o teu banco e ser muito transparente. Nas experiências que eu já tive na área bancária, eu diria que a transparência ela é fundamental, né? Por que isso? Porque não adianta a gente projetar um cenário, enfim, pensar algo que vai ser inviável e não acontece. A gente tem que ter essa transparência falando, olha, meu fluxo está projetando isso, eu vou ter isso aqui de receita, eu tenho isso aqui de despesa, o que tu consegue fazer para nos ajudar, né? E quando a gente fala às vezes de nos ajudar, pode ser carências, pode ser taxas mais atrativas que o mercado vem trabalhando, para justamente tu ter esse fôlego financeiro para poder estar passando por esse momento, né? E o que a gente vai agora trazer em relação aos bancos, né, que a gente buscou esse material, né? A gente fez uma breve busca, então, dos bancos aqui
da região que a gente pegou mais relevantes. A gente sabe que existem outras instituições financeiras, outras cooperativas de crédito, mas a gente vai pontuar algumas aqui que foram assim que a gente considera que a maior base, né, da nossa região está concentrada, né? Então, por exemplo, o Banco do Brasil, né, ele vai disponibilizar aumento de carências, né, acesso a créditos de condições diferenciadas e suspensão de ações de cobrança e negativação, né? Fatores todos que vão trazer o alívio no fluxo de caixa das empresas, né? O Banrisul, ele vai trazer linhas de crédito para capital de giro com taxas diferenciadas e isenção de tarifas. Isso é bem importante a gente pontuar que são colocações feitas recentes, né? Então pode ser que ainda venham mais informações e estejam conectados com o teu gerente, né? Com a sua gerente, busquem as informações dos bancos que vocês detêm em conta, porque esse momento vai ser muito importante, né? Muito importante. O Bradesco, ele vai trazer condições especiais em negociações de dívidas, prazos de carência de até 180 dias e apoio através do braço da seguradora deles, né? Podem ver, pessoal, que cada instituição financeira trabalha de alguma forma, né, concedendo às vezes uma carência maior, às vezes menor, e é bem importante vocês estarem vislumbrando isso dentro de cada uma que tá sendo colocando hoje como opção, né? A Caixa Econômica Federal, por sua vez, ela vai fazer pausa nas parcelas de empréstimo, prorrogação de vencimento para o rural e vai ter liberação do FTS, que a gente vai falar também um pouquinho depois disso mais para frente, né? Isso vai ser uma liberação para quem for atingido aqui e a cidade estiver em calamidade, no caso, vai estar disponível esse valor para poder ser sacado, né? Com algumas também considerações que a gente vai trazer para frente. Nubank vai dar flexibilização das condições de pagamento, redução de juros em empréstimos e renegociação para clientes do Rio Grande do Sul. Então também é uma coisa bem importante que a gente viu que foi colocada na mídia. O Sicredi, até conversei recentemente com um pessoal, né, bem próximo ali, e eles comentaram que eles estão buscando fazer uma análise um por um, né, uma análise individual de cada associado, assim como demais cooperativas de crédito devem fazer, né, que eles vão estudar caso a caso para ver o que aquele associado foi atingido. Daqui a pouco vai ter um associado que vai ter um prazo de carência um pouco maior que aquele outro, justamente trazendo o que ele não comentou da empatia, né? De realmente ver, estudar aquele fluxo lá, olha, aquele associado ali realmente precisa de um prazo um pouco mais esticado para poder passar por este momento e tá junto, enfim, tá seguindo na operação daqui para frente, tá? Isso seria na parte de bancos, né? A gente fez um panorama geral assim de tudo que está sendo publicado e eu acho que o tema de casa é chamar o seu gerente, estudar cada caso a caso para as empresas, para os empreendedores que já têm operação de crédito, estudar caso o que a gente consegue fazer em cada um dessas operações para poder vislumbrar, né, uma melhor condição financeira dentro do atual cenário que a gente identifica, né, que vai passar por um cenário de reestruturação, né, porque muitas empresas, muitas pessoas foram atingidas e até a gente conseguir virar novamente essa chave, a gente vai precisar levar um tempo para poder estar isso acontecendo. Pessoal, o que a gente fala de documentação para providenciar esses créditos, né? Então, os documentos complementares, né, que a gente vai precisar tá trazendo então ou para a instituição financeira ou pedindo para o contador para providenciar esses documentos, né? São documentos entre aspas básicos, né, para qualquer tipo de renovação de cadastro que às vezes pode ser solicitada ou para solicitações de crédito de forma geral. Mas o que é importante, vocês já se atentarem a esses documentos daqui e já irem providenciando para os seus parceiros, para os seus escritórios ou até mesmo vocês, porque quando essas taxas às vezes elas são liberadas, em tese, elas às vezes são liberadas de forma abrupta para um grande contexto. E já tivemos casos, né, principalmente em casos na pandemia, quando a gente viu muitas empresas pedindo esses recursos que foram esgotados rapidamente. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. Busquem atualizar esses documentos, deixar esses documentos prontos com os seus bancos, com os seus parceiros de crédito, para quando essas taxas, essas linhas de crédito forem liberadas, vocês já estarem tudo pronto e não precisar ir atrás dessas informações, porque é esses dias que podem fazer a diferença na hora de fazer uma liberação de crédito, né? É bem importante a gente estar conectado com isso, tá? Então, documentos, vai ser faturamento
dos últimos 12 meses, né? O faturamento é todas as receitas que foram geradas pela clínica, pelo empreendedor naquele determinado momento, né? Balanço para quem faz, né? Tem a questão de algumas empresas que daqui a pouco não tem. DRE, que é uma demonstração de resultado de exercício. A CND, que é uma certidão negativa de débitos, ela pode ser buscada hoje na internet de forma muito rápida. Se a gente for ali no Google digitar isso, a gente já consegue transacionar esse documento, né? A declaração do imposto de renda à pessoa física e jurídica, que são documentos essenciais também, e um comprovante de renda e residência, então atualizado para poder dar andamento. Esses documentos, vocês encaminhando para o banco de vocês, vocês buscando daqui a pouco verificar se existem ainda outros documentos que são essenciais para poderem tá coletando neste momento e já deixar o cadastro de vocês todo pronto, todo atualizado para a operação, pode fazer uma grande diferença na hora de que essa liberação vier. Então, é muito importante a gente ter esse documento atualizado para depois a gente poder conseguir ter acesso a esses créditos que podem ser de forma muito conectada com a saúde financeira da empresa, né? Então, é bem importante a gente frisar isso, né, pessoal? Pode salvar o negócio, né, Fran? Pode salvar, exatamente. E pode ajudar quem perdeu tudo a recomeçar, porque também tem esse cenário bastante latente aqui nesse momento. No momento que a gente está falando, a água aqui no Vale do Taquari começa a descer, eu acho que o rio já voltou para o leito, mas a gente tem um cenário caótico ainda na região metropolitana, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, são regiões que ainda tem água muito alta e que vai demorar aí alguns dias, quizá até semanas, para regularizar a situação. Eu digo regularizar a situação do rio, né? O rio voltar para o leito Exatamente. e aí começarem a ser mensurados todo o prejuízo que se houve na cidade, nos negócios, o prejuízo humano, né? Porque a gente sabe que até o momento que a gente está falando, confirmadas, já passaram de mais de 100 mortes. Então, é um momento extremamente delicado. Eu vou falar de novo, né? Falar pela terceira vez para pedir música no Fantástico depois. Não é hora de ter orgulho, tá, pessoal? É hora de pedir ajuda para o contador, para o advogado. Se não tem contador e advogado, encontrar pessoas, voluntários, procurar o Sebrae, procurar os órgãos que vão poder te ajudar, porque estar com esses documentos, com essa documentação em dia, é crucial para que você consiga acessar esse recurso, né? A gente sabe que o Estado ele é muito lento na grande maioria das vezes, então a gente vê que existe uma movimentação do governo federal, do governo estadual e dos municípios para desburocratizar o acesso a esse recurso, porque eles entendem que, senão, o sistema econômico do Rio Grande do Sul vai colapsar e aí o buraco é muito mais embaixo. Então, aproveitem que os poderes estão com essa mentalidade, estejam com os documentos em mão, estejam com o negócio de vocês é, encaixotado, pronto para acessar esse recurso, porque ele pode ser a diferença entre continuar ou ficar pelo caminho em termos de financeiros, né, em termos de empreendedorismo. Exatamente, perfeito. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar então a ver alguns auxílios que foram publicados também, né? Aqui a gente traz ah, algumas informações, né, que foram disponibilizadas também justamente pelo governo, que o Thiago havia mencionado, né? Então existe já, isso na pessoa física, né, a antecipação do Bolsa Família, Auxílio Gás, a liberação adicional de seguro-desemprego, a antecipação do benefício do INSS e o saque calamidade do FGTS. E aqui eu trago para vocês, acho que um dos recursos que eu vejo que vai ser muito importante, que pode realmente trazer um fôlego, é esse saque do FGTS, né? Que ele só é liberado em momentos extremos, né? E vale frisar que existe um parecer para poder fazer essa liberação, né? Por exemplo, a nossa cidade aqui é uma cidade que, em suma, ela foi muito afetada, né? Mas essa liberação do FGTS, ela só vai acontecer para realmente aquelas residências que foram afetadas, e eles fazem isso através do CEP. Então, por exemplo, se eu resido num bairro que não fui afetado, eu não vou ter acesso a esse recurso do FGTS. Ele só vai ser liberado
para as pessoas que foram afetadas com base no seu CEP. Então, isso é uma coisa também que vale trazer para vocês, e com o valor máximo, né, de teto de resgate de R$ 6.220. Então, também é uma outra informação importante. Eu não consigo sacar todo o valor do meu FGTS. Eu tenho um teto para sacar. Mas hoje a gente sabe que o FGTS ele só pode ser sacados em causas extremas, né? Então, ou calamidade, ou daqui a pouco uma doença grave, ou para quem trabalha também na questão do financiamento habitacional, ele pode ser condicionado a essa liberação. Então, fora isso, eu não tenho acesso a esses recursos, né? Então, é uma oportunidade bem relevante para poder também trazer esse fôlego financeiro. Eu nem vou entrar na tese de investimentos, o que fazer com a FGTS, porque o que a gente está fazendo aqui é formas da gente poder ganhar esse fluxo de caixa para poder passar por esse momento, né? Então é o que a gente está corroborando aqui para trazer para vocês de informação. O que a gente viu também na mídia, tá? E a gente quer trazer para vocês é a questão de seguros, né? As casas, as regiões que foram atingidas e contempla na sua pólice, vamos lá, contempla na sua pólice uma cláusula de um seguro onde é que diz DFI, que é danos físicos do imóvel, ela está contemplando alagamentos e inundações. Então, isso é uma cláusula bem importante vocês analisarem com as pessoas que têm as suas residências seguradas para poder estar vislumbrando esse benefício, né, desse seguro em prol das residências que foram afetadas. O que eu fiz uma pesquisa e verifiquei, tá, pessoal? Que algumas apólices não contemplam esse benefício. Então é importante vocês fazer essa apuração, fazer esse tema de casa daqui, para a gente poder realmente verificar se tem e se contempla essa cláusula. Os recursos, geralmente, da Caixa Econômica Federal detêm essa classe. Então, é importante fazer uma análise em cada uma das apólices, tá? Porque isso pode ser realmente um divisor de águas para quem foi atingido, enfim, quem teve perdas relativamente grandes, né? Então, é bem importante fazer essa análise e até compartilhar essas informações com demais amigos, pessoas, porque pode ser um momento de grande valia para eles. Tá legal? Bom, o que eu vou trazer agora para vocês com base, né, no que foi publicado como uma apresentação da reconstrução da MP do Rio Grande do Sul, no dia 9 de maio, né? Então é um documento que foi um documento público, né? Um documento publicado pelo governo federal, e a gente vai compartilhar com vocês um resumo de todo aquele compilado do que realmente faz sentido vocês estarem conectados neste momento, tá? Então é as linhas de crédito que a gente vai buscar verificar para vocês e trazer para vocês aqui, para vocês buscarem futuramente através dos seus parceiros financeiros essas operações. E o que a gente identifica dentro das linhas fornecidas? Então a gente tem a reconstrução, né, que é o nome do programa, né, a medida provisória do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então a gente realmente vê para um ente federal fazer uma MP dessas porque realmente teve algo, enfim, uma catástrofe para acontecer, né? Para eles poderem fazer um movimento desses. E o que a gente vê agora é as linhas de crédito que foram disponibilizadas. O que é importante a gente frisar, né? Aqui a gente está beneficiando microempresas e empresas de pequeno porte. Então a gente tem as duas são Pronamp, que a gente fala, né? Onde é que é um aporte que o governo vai estar concessão de crédito no total de 30 bilhões, né? As empresas e microempresas de pequeno porte no âmbito do Pronamp. Então, o período que vai ser colocado vai ser de maio em diante, né? Então, essa operação de crédito é uma operação que ela apresenta ser extremamente interessante na questão da taxa financeira e também na questão de carências que às vezes elas trazem para as empresas, né? Então, a gente vê a medida 7 trazendo soluções, ela não tem ainda as informações de taxas que seriam aplicadas neste momento, em comparação da medida 8, que ela já traz uma taxa e traz uma solução bem importante também para o empreendedor, né? Então, a medida 7, ela vai trazer 4,5 bilhões de recursos no FGO e 30 bilhões a empresas, a microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito do Pronamp. A medida 8, ela já vai trazer 1 bilhão de subvenção de juros, né,
do Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. E o que ela quer trazer com isso, tá? É realmente trazer uma taxa atrativa. Então ela fala ali, ó, Pronamp, maio em diante, financiamento de até 72 meses, até 24 meses de carência. E o que entendam como carência? Ela não acontece o pagamento da parcela, e sim só vai aumentar o teu saldo sobre os juros, no caso, mas ela te dá fluxo de caixa, né? Por exemplo, se tu tem hoje uma operação e tu fica 24 meses de carência, tu fica 2 anos sem fazer um desembolso para aquela operação. E isso pode ser muito importante para ajudar neste momento, porque é um momento que a gente vai ter que recomeçar, vai ter que reconstruir e pode ser uma taxa que por hora pode salvar o teu negócio, né? E o que o governo traz? Com o subsídio do governo federal para reduzir a taxa de juros para 4% nominal, taxa de juros zero, para os primeiros 2,5 bilhões tomados de juros e depois juros normal da linha, tá? Então isso é bem importante, pessoal. Ó, para os primeiros 2,5 bilhões tomados. O que ele está dizendo com isso? Em tese, as primeiras pessoas vão ter acesso a taxas de juros mais atrativas do Pronamp. Então, por isso que é importante vocês estarem conectados com os seus parceiros de crédito, os documentos atualizados, para vocês terem acesso a essas taxas. Eu lembro que quando a pandemia aconteceu, as primeiras taxas do Pronamp, elas vinham na casa de 4 a 5% ao ano. E depois teve um outro Pronamp que ele chegou a ter 12, 14%. Então é bem importante vocês estarem conectados com isso para buscarem pegar um Pronamp mais atrativo para o negócio de vocês, porque esse Pronamp realmente pode salvar o negócio, né? Então é bem importante vocês buscarem logo isso, essas informações, porque ela é um fator crucial para os negócios. E, em tese, até a gente estava em conversas paralelas, né? Uma linha de crédito hoje, dependendo da operação do banco, né? Ela pode sair daqui a pouco de 1,5%, 2% de juros, né, ao mês. Então aqui a gente está falando em algo muito mais atrativo e algo que pode realmente trazer uma economia de taxa de juros na casa de 80%, mais ou menos em média, né, do que uma taxa de balcão que a gente falaria hoje, né? Então, até estava conversando hoje com o Thiago, realmente é uma taxa que, se for essa consoante aqui, pode trazer uma solução muito, muito importante para os negócios. Bom, o que eu trago para vocês é que os recursos também que foram liberados de forma geral, né? Aqui tem um compilado de tudo que foi disponibilizado pelo governo, né, pelo Ministério da Fazenda, e o que vai ser feito. Então, o que vai ter feito de operações de Pronaf, que vai pegar o agro, FGI, vencimentos de tributos, abono salarial, bolsas, todos esses recursos vão estar sendo disponibilizados, enfim, dentro das suas respectivas categorias, né? E aqui é um panorama geral, né, de tudo que o governo está fazendo, está trazendo pro público assim em si poder ter acesso. Bom, o que a gente quer trazer agora o que a gente vai fazer agora daqui para frente, né? E por isso que a gente fala da importância da gente fazer os próximos passos, né? Para a gente poder tá conectado nos próximos passos da nossa empresa. E dentro disso, pessoal, o que é importante a gente pensar é fazer um planejamento, né? E o que eu trago como planejamento, como esse mapa de ação que a gente quer fazer, é justamente isso que a gente conversou. Vamos lá. Eu tenho agora como tarefa um próximo passo: buscar os documentos, conversar com o meu contador, fazer meu time para me ajudar neste momento, buscar atualizar as informações necessárias, conversar com o meu banco. Legal, esses são os próximos passos. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos estabelecer uma meta? Olha, até sexta-feira eu vou ter todos os documentos providenciados. Até quinta-feira eu vou conversar com o meu banco. Tudo isso é importante a gente fazer agora neste momento, tá? Para não deixar, semana que vem eu vou ver, eu vou passar para ver isso. Não, pessoal, a gente precisa ver isso quanto antes, porque isso pode ser uma informação muito importante para o negócio e que vai trazer muito valor daqui para frente. E identificar dentro disso tarefas e processos. Por exemplo, olha, eu sei que uma tarefa que eu preciso fazer é uma certidão. Eu vou fazer ela através do site, eu vou deixar ela pronta, vou encaminhar para o meu e-mail, para o contador, enfim, eu vou encaminhar para o meu gerente do banco e vou lá conversar com ele, sabe? Isso é importante, a gente ter
esse planejamento do que a gente vai estar fazendo e vai estar montando daqui para frente, para a gente poder também conseguir auferir, né, e acompanhar os resultados desses processos, né? Isso é uma coisa que esse mapa de ação, ele pode ser usado não só para este momento, mas como para a vida, né? Como qualquer informação que você tenha, um planejamento estratégico, em tese, ele vai ser basicamente essas etapas, né? A gente vai planejar, a gente vai buscar metas, a gente vai ver as tarefas e processos que são inerentes para este momento e quais são os resultados, né? Por exemplo, se eu estou desempenhando um pouco menor do que eu havia previsto, o que eu preciso fazer para correr atrás? O que a gente faz aqui na empresa? A gente não deixa a meta chegar no final do mês e fala, poxa, não conseguimos atingir. A gente faz reuniões mensais, desculpa, reuniões diárias, reuniões semanais e faz uma análise mensal do que a gente conseguiu chegar para não chegar lá no final e falar, poxa, não conseguimos chegar neste determinado patamar. E sim, o que a gente tem que fazer no caminho para chegar até lá. Então, isso é muito importante, né? A gente ter esse planejamento dos próximos passos, do que a gente vai estar fazendo. E para trazer como finalização, né, do material que a gente preparou para vocês, eu trago duas frases, né, que eu acho que são bem relevantes, né, que uma frase é do Darwin, que ele está conectado a outra ali do Sequoia, que é um fundo, um dos maiores fundos globais hoje, mas ele traz o seguinte contexto, né, que nas crises, né, os níveis de receita e caixa sempre caem mais rápido que as despesas. De certa forma, os negócios refletem a biologia, né? Como Darwin supôs, aqueles que sobrevivem não são os mais fortes, nem os mais inteligentes, mas os mais adaptáveis à mudança. E é isso que a gente está passando. A gente está, em tese, passando por um ambiente extremamente desafiador, extremamente complexo, só que a gente precisa se adaptar a isso. A gente precisa buscar estar conectado com esse ambiente, buscar a solução, né? Que a gente falou lá no começo da aula. Não adianta focar em desculpa, não adianta eu focar em informações irrelevantes. Eu preciso focar na solução. Quando eu foco na solução, eu vou focar em resolver enfim, o meu problema, ou eu vou focar em resolver aquela demanda que vai ser importante. Antes me chamou, tive um probleminha no áudio aqui, mas legal. já está resolvido. Show. Acho que a mensagem central é essa, né? A gente sabe que é um cenário que, para quem está vivendo, a pessoa fica desorientada. Tem muitas pessoas que nesse momento não estão nem pensando Exatamente. Em trabalho, pessoas que perderam familiares, pessoas que perderam suas casas, que têm problemas maiores para resolver, mas invariavelmente a gente sempre cai no trabalho, no labor, né, na forma de subsistência, e a gente sabe que tem muitas pessoas aqui que foram atingidas, até a gente quer deixar esse canal aberto aqui, clínicas de estética do Vale do Taquari, do Rio Grande do Sul, que foram, não só clínicas de estética, clínicas médicas, odontológicas, mas principalmente, né, grande parte do nosso público é formado por profissionais da área de estética que tiveram problemas. Mandem mensagem lá no nosso Instagram, @clinicaexperts, no @thiago.maio, no perfil do Fernando. Mandem para a gente poder saber e a gente também poder movimentar aqui, entender como é que a gente pode ajudar vocês, porque nós temos uma rede de contatos grande, muitas vezes conversar direto com os fabricantes de equipamento e buscar uma forma também direta de conseguir um subsídio, de conseguir uma forma de pagamento mais facilitada e se abraçar e se ajudar, porque o que vai reerguer e essa mensagem, né, o que a gente pode extrair de bonito disso é o envolvimento, a conexão do povo gaúcho, a vontade de se ajudar, a vontade de reerguer o Estado é muito mais forte. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa, apesar de estar muito cansado e ter visto muitas cenas tristes, a gente vai sair dessa mais forte do que a gente entrou, assim como foram em outras situações críticas, como por exemplo a pandemia, a gente vai se reerguer sim. Então, Fê, obrigado por ter topado bater esse papo, foi uma honra te ter aqui, escutar esse conteúdo riquíssimo que tu pôde trazer para nós. Pessoal que esteve aqui ao vivo com a gente, muito obrigado. Pessoal que vai assistir essa live depois, muito obrigado também por ter prestigiado até esse momento. E, mais uma vez, fica aberto aqui os nossos contatos para a gente poder bater um papo com o pessoal do Rio Grande do Sul que foi atingido e ver como é que a gente pode se ajudar daqui para frente. Valeu, galera. Valeu, Um pessoal. forte abraço a Boa todos noite e até e uma mais. boa noite. Valeu.